Olá, essa é a mesa Apropriação dos Espaços Culturais pela perspectiva da diversidade. Um primeiro ponto importante para a nossa discussão é tentar definir o que seriam espaços culturais. Refletindo para esse trabalho, eu fiz a seguinte elaboração. Esses são espaços físicos ou não que tensionam o meu eu enquanto sujeito social, mas que me fazem ver o outro na sua complexidade. Portanto, os espaços culturais, eles podem ser utilizados como uma forma de lazer, de entretenimento, mas eu acredito que eles podem ser mais do que isso. Ao me proporcionarem, por meio de informações, eu ampliar o meu repertório, eu ter acesso a informações e conhecimentos de outras temporalidades, de outras sociedades e, portanto, de me fazer cada vez mais trazer a valorização da cultura. Quando buscamos por um filme, uma música, uma série ou um livro novo, geralmente trabalhamos sobre a perspectiva da identificação. O que seria isso? Eu olho para essas expressões e eu identifico elementos ali com os quais eu me identifico. E isso faz com que eu me aproxime ou, pelo contrário, com que eu me afaste de determinadas expressões culturais. Com os espaços culturais, isso não seria diferente. As expressões artísticas, objetos, narrativas construídas ali fazem com que o público acesse através da identificação, boa ou ruim. É muito comum, por exemplo, observar dentro de uma cidade, dentro dos museus diferentes e espaços culturais diferentes presentes na mesma cidade, que grupos diferentes acessam esses espaços, justamente porque eles têm ali alguma identificação. Isso faz com que a gente consiga observar quais espaços trazem perspectivas de diversidade, quais espaços têm dentro do seu público-alvo, dentro dos visitantes, pessoas diversas, com histórias diversas, com narrativas diversas e, portanto, que olham para esse espaço e identificam ali a diversidade em si. Quando pensamos sobre a perspectiva da identificação, precisamos pensar juntos sobre a perspectiva do acesso. E aí tem dois quesitos importantes para pensar sobre isso. Onde esses espaços estão localizados? E 2, quais narrativas esses espaços contam? Sobre os espaços e onde eles estão localizados, geralmente os espaços, museus, enfim, qualquer outro tipo de espaço cultural que tem um grande fluxo de visitação, geralmente está localizado dentro das regiões centrais da cidade. É necessário que a gente descentralize isso. Por quê? Porque levando esses espaços para a periferia e visitando os espaços que já existem dentro das regiões periféricas das grandes cidades do país, a gente inclui as narrativas diversas. E, além disso, repensar quais são os objetos e itens e expressões que estamos incluindo dentro desses espaços que são centrais na cidade. Será que estamos reduzindo os debates ali dentro e continuando com a narrativa da história que a gente chama do herói, a história do campeão, e deixando de lado a perspectiva de baixo? Tudo isso é interessante que a gente pense, porque tudo isso que vai construir realmente uma perspectiva de diversidade e, além disso, de igualdade. E temos alguns exemplos de espaços que já trabalham sobre esses dois vieses, Temos aqui em Curitiba a Sociedade Operária Beneficente 3 de Maio, que foi uma sociedade construída ainda na época da escravidão e que hoje ainda carrega a cultura do povo negro em Curitiba e produz eventos culturais como, por exemplo, o Baile Bom, que traz toda a expressão cultural do movimento negro na cidade antigamente, hoje e pensando perspectivas de futuro, Então, tudo isso é importante para que a diversidade realmente exista nesses espaços e para que, além disso, ela seja endossada, para que ela cresça cada dia mais. E aí sim, com essa identificação de espaços que estão tanto nas regiões centrais quanto nas regiões periféricas, o fluxo de pessoas dentro desses espaços vai sim trabalhar com a perspectiva de uma narrativa diversa. Tudo isso não é uma tarefa fácil, não vai acontecer do dia para a noite e não depende só de uma esfera, não depende só do espaço cultural, não depende só dos visitantes, é uma união de forças realmente. Fui mediadora por um tempo do Museu de História de Medicina aqui do Paraná e
Justamente por conta disso, eu entrava em contato com grupos muito diversos. Isso fazia com que eu tivesse que conhecer ao longo da própria visita as potencialidades e limitações de todas as pessoas daquele grupo, buscando respeitar a subjetividade delas. Às vezes tinham ali pessoas que eram mais idosas ou com alguma limitação que fazia com que o acesso às salas do museu, o acesso a todo o espaço cultural levasse mais tempo por conta das escadas, das rampas, e isso fazia com que a própria empatia dos visitantes do mesmo grupo tivesse que ser exercida naquele momento, que a sensibilidade tivesse que ser exercida, fazendo com que, por vezes, as visitas com pessoas que tinham limitações fossem muito mais ricas do que as visitas típicas que nós estávamos acostumados. Então, toda essa construção de diversidade e de igualdade depende de uma união de forças que são extremamente distintas, mas que, no fim, realmente constroem narrativas muito ricas dentro desses espaços culturais. Pensar sobre a discussão da acessibilidade nos espaços culturais é algo que a gente remete logo à discussão da inclusão, um tema urgente e necessário e, portanto, de ser debatido na atualidade. A gente pode pensar a acessibilidade também de outros públicos, não só pessoas com algum tipo de deficiência. Como abarcamos crianças? Como abarcamos o público jovem? Quais são as ações que podem e devem ser feitas, por exemplo, para os idosos? Portanto, devemos nos preocupar a acessibilidade para além de uma mera preocupação em termos de estrutura física, mas de abarcar públicos diversos nas suas especificidades. A acessibilidade também passa pela propagação de ideias, como esses espaços divulgam suas ações, suas exposições, seus encontros, de que forma o próprio meio digital pode ser amplamente usado como forma de democratizar as informações e conhecimentos que circulam dentro desses espaços. Associada à discussão sobre acessibilidade, uma das perguntas que eu tenho me feito é: quem ocupa os espaços de cultura? Muitas vezes passamos em frente a bibliotecas públicas, a museus, a casas de cultura e não sabemos da sua existência. Passamos despercebidos por aquele local. Então, outro aspecto importante no nosso debate de hoje é a gente valorizar a nossa própria cultura local. Quantas vezes ouvimos de pessoas próximas a nós a vontade de conhecer museus do exterior, de ir para outra cidade para fazer atividades turísticas, culturais, mas desconhecem aquilo que é próprio do seu bairro. Então, essa pergunta, quem ocupa esses espaços, também chama atenção para que essas instituições tenham cada vez mais clareza na divulgação de suas ações. Isso também é democratizar e incluir. Voltamos então à pergunta de como a cultura digital pode ajudar ou contribuir na divulgação das ações desses espaços de cultura. Em tempos de pandemia, não foram poucos os museus, os centros culturais que fizeram lives, transmissões ao vivo, que disponibilizaram, por exemplo, visitas virtuais. Portanto, nesse caso, a cultura digital foi utilizada como forma não só de passar o tempo de uma forma produtiva das pessoas, mas também como forma de estudo, de conhecimento, de acesso às informações valiosas que puderam ampliar o nosso repertório cultural. E nessa parte, então, do nosso trabalho, a gente vai trazer um poema chamado Museus para vocês. Há pratos, mas falta apetite. Há alianças, mas o amor recíproco se foi. Há pelo menos 300 anos. Há um leque, onde os rubores. Há espadas, onde a ira. E o alaúde nem ressoa na hora sombria. Por falta de eternidade, juntaram 10.000 velharias. Um bedel bolorento tira um doce cochilo. O bigode pendindo sobre a vitrine. Metais, argila, pluma de pássaro. Triunfam silenciosos no tempo. Só dá risadinhas a presilha da jovem risonha do Egito. A coroa sobreviveu à cabeça. A mão perdeu para a luva. A bota direita derrotou a perna. Quanto a mim, vou vivendo, acreditem. E minha competição com o vestido continua. E que teimosia dele! Como ele adoraria sobreviver. Então esse poema, ele é muito interessante porque ele nos toca pelo sensível
ao relacionar os objetos, a cultura material, com a temporalidade, esse tempo que passa. Para pensar esse bloco, trazemos aqui o intelectual brasileiro Milton Santos. E ele fala uma frase referente à globalização, mas que aqui nós vamos ressignificar para espaços culturais. Referente a esse fenômeno, o Milton Santos diz: como tem sido, como nos fazem crer que tem sido e como pode ser. Isso sobre a globalização. Mas quando nós pensamos sobre esses espaços culturais, é a mesma perspectiva. Como esses espaços têm sido? Como nos fazem crer que esses espaços têm sido? E como eles podem ser? Essa é a nossa ideia aqui. Por muito tempo, os espaços de cultura, e especialmente os museus, tiveram narrativas extremamente tradicionais. O que isso quer dizer? Especialmente narrativas que valorizavam a figura masculina, tantas vezes ressaltados como heróis, e também a figura do homem branco. E hoje a gente percebe que esse tipo de narrativa já não dá conta mais da grande gama que a gente tem de sujeitos, da diversidade cultural que um país como o nosso tem, né? Da força feminina, da atuação tão importante de mulheres, né? De sujeitos que não tinham seus nomes reconhecidos, mas que tiveram ações muito importantes na nossa história. Quando pensamos no pequeno fragmento da frase do Milton Santos, que é como nos fazem crer que esses espaços têm sido, pensamos um pouco sobre violência simbólica. Uma violência que não é tão exacerbada de uma maneira física, mas que ela existe e legitima algumas ações de apagamento, né, e de exclusão social. E aí, quando nós pensamos isso sobre esses espaços culturais, podemos transpor esses conceitos, esses termos e pensar que dentro desses espaços, que por muitas vezes excluem narrativas de diversidade e de igualdade, não há muitas vezes contestações frente a eles. Não há contestações do porquê que nesses espaços não há narrativas diversas. E aí é justamente a violência simbólica que entra, né? Nos fazem crer que naqueles espaços só pode existir determinadas narrativas e que outras narrativas diversas não são apropriadas para esses espaços. E isso é uma violência simbólica. Você faz aquele grupo crer que ele não merece estar naquele espaço e que ele tem que continuar sendo excluído ou, né, levado para a margem de uma determinada discussão, de um determinado espaço, aqui no caso os espaços culturais. Um espaço cultural que abarque efetivamente a diversidade é possível? Eu acredito que sim, mas isso vai depender dos estudos e das desconstruções que foram feitas dentro desses espaços. Com certeza, há iniciativas no Brasil afora nesse sentido. Por exemplo, os museus comunitários, que trazem a comunidade, como o nome diz, a população para dentro desses espaços com rodas de conversa, encontros, com momentos em que esse público pode ser uma parte ativa na construção desse espaço cultural e democrático. Para que a gente finalize a nossa reflexão com um pouco de arte, vamos ler aqui e pensar um pouco sobre o poema Pergunta de um Trabalhador que Lê, do Bertolt Brecht, em que ele permite que a gente reflita um pouco sobre como essa história hegemônica, essa história vista de cima, ela é colocada acima de outras narrativas que são levadas para a periferia e silenciadas, né, excluídas de debates centrais. Nesse poema, o Bertolt diz o seguinte: quem construiu a Teba das 7 portas? Nos livros estão os nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? E a Babilônia, várias vezes destruída, quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas da Dourada Lima moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A decantada Bizâncio tinha somente palácios para os seus habitantes? Mesmo na lendária Atlântida, os que se afogaram gritaram por seus escravos, na noite em que o mar a tragou. O jovem Alexandre conquistou a Índia, sozinho? César bateu os gauleses, não levava sequer um cozinheiro? Filipe da Espanha chorou quando a sua armada naufragou. Ninguém mais chorou? Frederico II venceu a Guerra dos 7 Anos.
Quem venceu além dele? Cada página, uma vitória. Quem cozinhava o banquete? A cada 10 anos, um grande homem. Quem pagava a conta? Tantas histórias, tantas questões. Esse poema faz com que a gente reflita sobre o que debatemos até aqui, sobre quais foram as questões levantadas acerca da necessidade da diversidade e de como se constrói essa exclusão, né? Então aqui, esse questionamento justamente do o que existe para além das páginas principais dos livros, o que existe para além das salas principais de exposição, o que existe para além dos nomes de reis, de imperadores, para além daquela história que está centrada. Quais são as histórias periféricas e como ela se constrói? Quais são as vozes que ela está levantando? E aqui nós pensamos sobre espaços culturais que já trazem essas vozes, como por exemplo a Flip, né? Uma feira cultural que, tanto nas suas atrações principais quanto nas suas atrações secundárias, traz a diversidade para o debate e faz com que ele se torne muito mais rico. Também o Museu de Arte da UFPR em Curitiba, que traz a arte indígena para que a gente pense sobre uma perspectiva decolonial, né? Tentando descentralizar esse debate e pensando nos povos originários também do país e de como tudo isso está presente dentro do nosso cotidiano e da nossa sociedade. É importante que a gente fale de iniciativas que efetivamente já estão preocupadas com essa discussão da diversidade, né, da inclusão, como a gente veio conversando até aqui. Gostaria de citar 2 exemplos: o Museu da Diversidade Sexual, em São Paulo, e o Museu da Maré, no Rio de Janeiro. O primeiro é localizado numa estação de metrô da cidade de São Paulo e que, portanto, tem um fluxo populacional muito grande. Muita gente diariamente passa por aquele espaço e talvez tenha um estranhamento, talvez se sinta representado. Portanto, é um grande exemplo de como é importante a gente olhar para o outro. Ainda que aquilo me cause um estranhamento, eu posso aprender com o outro. Eu posso, sobretudo, aprender a respeitar e a valorizar essa diferença que nos constitui. Por sua vez, o Museu da Maré, trabalhado como um espaço comunitário, traz a voz dos moradores da comunidade da Maré, que por tantas vezes ficaram à margem, ficaram silenciados. Então essa voz das comunidades se faz presente como um verdadeiro exemplo de efervescência cultural. Construir debates em torno da museologia social, em que a diversidade e a igualdade estão em foco, trazendo a sociedade para a real construção de espaços. Foi hoje um prazer realizar com vocês e espero que vocês tenham gostado e continuem aproveitando a Semana Nacional de Museus.